Olá, amados e reinflamados, preparados para saber mais um pouco sobre a vida do Padre Pio? Pois bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ingresso dele no convento e todo o processo que ele passou quando foi convocado pelo exército e aí até a sua dispensa final, que demorou bastante em termos de espera, mas foi um período relativamente curto e a gente vai contar tudo para vocês aqui. Então nós vamos, antes de começar, pedir para que o Espírito Santo nos envie e que nós alcancemos tudo aquilo que Deus espera de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, então como nós vimos no último vídeo, que falamos da infância do Padre Pio, ele ingressou na Ordem dos Capuchinhos em Benevento em 1903 e foi o próprio Frei Camilo que recebeu o Padre Pio lá. Foi uma emoção muito grande para os dois. Como nós falamos no vídeo anterior, o Padre Pio tinha um carinho muito grande pelo Frei Camilo e foi o Frei Camilo que acendeu nele esse desejo tão grande de poder ingressar na ordem e inclusive ser um padre barbudo, né? Tem um trechinho bem engraçado, inclusive, que fala sobre o Padre Pio e essa paixão pela barba lá no vídeo anterior. Então, eu vou seguir aqui um pouquinho pela ordem cronológica e a gente sabe que desde que ele ingressou no convento em 1903, ele foi sempre muito aplicado, né? Padre Pio era muito estudioso e ele se dedicava muito aos estudos, aquilo que lhe era proposto. Então, desse período que ele ingressou até 1909, foi um longo período, né, de estudos, mas aconteceu também um pouco essa demora por conta da saúde do Padre Pio, né? A saúde era sempre muito debilitada. Algumas vezes ele teve que ficar de repouso, foi para Pietreutina e alguns processos acabaram tendo que ser adiados, né? Algumas provas, alguns estudos mais específicos, justamente por conta da saúde dele. E enfim, em 1910 o Padre Pio foi ordenado sacerdote. E prestem atenção que foi exatamente em 10 de agosto, dia de Santa Filomena. E Padre Pio era devoto de Santa Filomena e durante toda a vida dele tiveram várias vezes algumas datas bem específicas que correlacionavam a vida do Padre Pio com fatos que aconteceram na vida de Santa Filomena e também por isso ele tinha um amor tão grande por ela. Aqui no nosso canal também tem um vídeo falando sobre Santa Filomena, não deixe de assistir. Já em 1910, Padre Pio teve os primeiros estigmas, né, que assim como aparece no filme, eles apareceram e desapareceram. Porém, eles se tornaram invisíveis, ou seja, Padre Pio sentia as dores dos estigmas, eles não eram visíveis, mas eles eram extremamente dolorosos, tanto quanto os visíveis. Em 1915, ele estava passando sobre uma rua já em São Giovanni
e ele viu a convocação do exército, e dentro daquele período os jovens que seriam recrutados estava o ano de nascimento dele. E a partir daí ele já sentiu que não seriam, né, bons tempos, e ele já começou a sofrer com a possibilidade dele ser convocado. E certamente foi. Então, já daí, desde 1915, começou esse processo da agonia dele em relação aos serviços militares. Como eu falei no começo do vídeo, foi um período curto que o Padre Pio passou. A gente pode notar na cronologia dele, até vou mostrar aqui para vocês um livro que conta detalhadamente Padre Pio sobre investigação, tem a cronologia, todos os anos, o que exatamente, como foi o processo, né? Mas esse processo de alistamento e de servir e de dispensa na vida dele, né? No caso dele foi desde 1915 até 1918, são 3 anos. Só que dentro disso ele teve um ano que ele foi dispensado por convalescência, que foi logo no primeiro ano. Ele entrou, já foi diagnosticado com tuberculose, foi afastado por um ano e depois ele retornou para novos exames. Então, em 1916, ele teve mais uma consulta, a doença permanecia, né? Ele continuava debilitado, só que o exército não dispensou ele definitivamente. Deu 6 meses para ele, mais 6 meses para ele, para que ele voltasse e fosse depois, então, refeitos os exames e daí designado para alguma tropa. E foi nesse período, na segunda dispensa, que foi a dispensa de 6 meses, que o Padre Pio acompanhou a irmã dele até Roma, né? Graziella, também falamos sobre ela no vídeo anterior, foi uma das irmãs do Padre Pio e ela foi uma irmã, né? Mais um membro da família que ingressou na ordem religiosa. A Graziella entrou para a ordem de Santa Brígida e foi o Padre Pio que levou ela até Roma quando ela fez o ingresso no convento. Não tem muita coisa, né, falando sobre isso, mas a gente sabe que foi muito especial para o Padre Pio e, claro, para Graziella, mas muitos detalhes sobre eles e sobre a relação deles, infelizmente, nós não temos. Então, em 1917, em maio de 1917, foi o ano, né, o ano que a Graziella entrou para a Ordem de Santa Brígida. E daí, em agosto, o Padre Pio retorna para nova consulta e aí ele é designado para uma tropa. Foi um período muito difícil porque ele estava muito mal de saúde, além de estar debilitado fisicamente por conta da saúde, ele sentia muitas dores por causa dos estigmas. E ele era muito humilhado porque ele tinha vergonha, ele sofria muito com o contexto da ordem militar, dos xingamentos, dos atos severos, né, dos superiores. Então isso para o Padre Pio foi um calvário muito grande. Então ele sofria muito. E nesse processo o Padre Pio escreveu muito para suas filhas espirituais, muito. Tem uma parte do livro, que é esse livro aqui, Padre Pio, um santo entre nós, que fala que o Padre Pio rezava muito e se fazia rezar. Então ele pedia muito intercessão, não só das filhas espirituais dele, mas do seu superior, que nesse período era o Padre Benedetto, e o seu confessor, que era o Padre Agostinho.
Então, eles, fora daquele contexto, sofriam igualmente as dores e as angústias do Padre Pio. E uma coisa bem interessante é que o Padre Pio fez todas as comunicações possíveis que ele podia. Então ele contatava todas as filhas espirituais dele, que conhecia major, que conhecia general, que conhecia coronel, pedindo, suplicando para que o caso dele fosse avaliado e ele enfim fosse dispensado. Então ele recorreu a todas as pessoas que ele pôde. Ele escrevia cartas, ele falava diretamente, tudo o que o Padre Pio pôde fazer, todas as pessoas que ele acreditava que poderiam ajudá-lo, ele recorreu. E, por outro lado, os amigos espirituais, né, os anjos, Nossa Senhora, o próprio Jesus, foi um período que o Padre Pio não teve contato. Foi um silêncio muito grande e o Padre Pio sofria também por isso, porque os próprios superiores dele, sabendo e conhecendo a mística dele, perguntavam em relação à guerra, em relação ao futuro, às profecias, o que Deus tinha colocado, né, no coração dele em relação à guerra. E Padre Pio fez algumas profecias em relação a isso, mas dele próprio, para ele, por ele, não havia nenhuma informação, nenhum sinal, nenhum consolo. E isso, inclusive, ele relata e ele fala que fazia parte do trato que ele fez. Tudo para o outro e nada para ele. Então foi um período muito difícil, que foi até 1918, quando ele teve, enfim, a dispensa definitiva. E em 20 de setembro de 2018, já livre do serviço militar, já com a dispensa definitiva em São Giovanni Rotondo, Padre Pio recebe os estigmas visíveis. Então a gente pode dizer que tinha terminado um período de sofrimento e ali começado outro. Então o Padre Pio também viu nesse processo que ele passou um aprendizado, um preparo para que ele estivesse já preparado para receber os estigmas visíveis. Existe muitos relatos, né, sobre esse tempo. E depois da dispensa do Padre Pio, depois desse processo, de ter passado esse susto, né, de ter recebido os estigmas, ele se focou 24 horas na vida sacerdotal. E nesse período ele deixou inclusive de escrever para o superior dele, para o confessor. E teve um período, inclusive, que o Padre Agostinho, que era o confessor dele, bastante preocupado, porque o Padre Pio já não escrevia mais, já não falava mais, questionou o Padre Pio e ele disse que ele estava muito atarefado, que ele tinha muitas coisas para fazer, que ele estava atendendo confissões e que ele estava celebrando e que ele não tinha tempo para aquilo. E o próprio Padre Agostinho fala em um dos seus escritos que essa resposta do Padre Pio fez ele lembrar de quando Jesus foi interrogado, né, pelos pais, quando ele desapareceu e foi encontrado pregando no templo, e ele respondeu que ele tinha que se preocupar com as coisas do Pai. Então foi uma observação muito especial do Padre Agostinho, e foi o período que o Padre Pio mais se dedicou ao sacerdócio dele, recebendo as confissões, celebrando, e a gente sabe que ele atendia horas a fio as confissões, mais de 16, 17, 18 horas atendendo confissões. As pessoas dormiam na fila para poder falar com o Padre Pio. As missas que o Padre Pio celebravam eram missas de muita mística, de uma comoção intensa. Padre Pio se
transfigurava, né, no altar durante a consagração. Existem muitos relatos sobre isso e fica para nós essa mensagem de dedicação, de amor, a missão que o Padre Pio tanto quis, tanto esperou, e enfim, quando ele recebeu, ele honrou cada detalhe. Que nós possamos assim entender que quando o nosso chamado ele está no coração de Deus, mesmo que ele nos cause dor ou sofrimento, ele é para nós motivo de alegria, ele é para nós motivo de entrega e principalmente de realização. Nós somos plenos e realizados quando nós estamos dentro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus espera de nós. Que Padre Pio interceda por nós e que nós possamos ver nele um exemplo maior de fidelidade, de amor a Jesus, de amor a Deus e de esperança. Um beijo do Reinflama para você e continue aqui seguindo a nossa página e compartilhando todos os nossos conteúdos. Um beijo, Deus abençoe!